Nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico das crianças e adolescentes e como eles chegam no acolhimento institucional. Essas crianças e adolescentes são vítimas de uma situação de vulnerabilidade social e muitas das suas famílias expõem a situações de risco. São pais que fazem uso de substâncias psicoativas, álcool e drogas e acabam negligenciando os cuidados dessas crianças. Muitas também passaram por questões de violência extrema, violência sexual. E quando é identificada essa situação de violação de direitos pela rede de proteção, pelo conselho tutelar, às vezes a própria escola identifica uma situação de violência, de negligência e aponta essas dificuldades, também é verificado pela unidade de saúde. Então, a rede se organiza para acompanhamento dessa família e quando verificada que essa criança está em risco, o melhor para ela seria ser afastada temporariamente de sua família de origem, ela é encaminhada para uma instituição de acolhimento numa medida de proteção por determinação judicial. Após esse encaminhamento para uma unidade de acolhimento, eles passam a ser acompanhados pela vara da infância. Então, o Rafael vai falar um pouquinho mais sobre como que se desenvolve esse acompanhamento. Normalmente a denúncia vai para o conselho tutelar, né? Então o conselho tutelar normalmente para opinar pelo acolhimento, eles fazem uma votação, então de 5, pelo menos 3 tem que opinar pelo acolhimento institucional, e o juiz homologa. E aí dá início a um processo que chama medida de proteção, e nesse processo, normalmente as pessoas envolvidas vão verificar se a família consegue se reorganizar. Então o pai que está usando drogas, se ele consegue fazer tratamento, o dependente de álcool, às vezes é uma situação que são carrinheiros, então eles vão ver se consegue colocação profissional, e isso leva um tempo. Se o juiz ele verifica que não há condição, realmente, nem os pais conseguem se reorganizar, não há um tio, não há uma avó que possa acolher essa criança, ele já inicia um processo daí de destituição do poder familiar, antigo pátrio poder, né? E em sendo confirmado que não há essa condição, ele decreta então a destituição do poder familiar, e aí a criança ou adolescente fica apto a ser colocado numa família substituta. Normalmente a adoção, que é o que mais se busca, mas se não, busca-se família acolhedora ou outras formas, que aí se inclui o apadrinhamento afetivo. Quando que pode ser apadrinhado? Pode ser apadrinhado já no momento que o juiz verifica que há remotas chances de retorno para a família de origem. Às vezes nem terminou ainda a destituição do poder familiar, mas eles já incluem. Então, o padrinho tem que saber que, às vezes, ele começa um apadrinhamento e pode, em casos raríssimos, voltar para a família de origem desse adolescente, ou até no futuro ser colocado numa adoção. É raro, mas acontece, já aconteceu algumas vezes aqui no nosso programa, então o padrinho precisa se preparar para isso, né? Passo agora para a Ariana falar. Então, juntando isso, né, que os colegas falaram, nós temos então crianças que estão lá na sua comunidade, vivendo com as suas famílias muitas vezes em vulnerabilidade social, mas, né, que estão em situação de risco, às vezes violência e as dependências químicas que colocam eles em situação de negligência, e identificado eles chegam na instituição. Ao chegar na instituição, então eles foram retirados daquele contexto. Ao sair daquele contexto, eles não se afastam apenas da situação de risco, ou da violência sexual que o padrasto fazia dentro de casa, ou da dependência química dos pais e passar o dia inteiro sozinho ou sem alimentação, alguém cuidando. Eles também são afastados da escola, dos seus amigos, dos seus vizinhos, de toda a sua rede, né? E vale lembrar também que essa é a família que eles têm. Por mais que essa família, né, tenha as suas deficiências no seu desenvolvimento, né, com dificuldades, às vezes psicológicas ou de tratamento, ou até agressividade, também são as únicas pessoas que deram um elo afetivo para eles e o único elo afetivo que eles conhecem. Então eles são retirados de tudo isso, e isso tem quebras vinculares, quebras de vínculos tanto com os pais, os seus familiares que estão negligenciando, mas também com as pessoas de suporte que eles tinham antes. Muitas vezes eles vão para o acolhimento
o conselho tutelar chega na escola e os PEG leva para a instituição, ou fala que vão tomar um sorvete e na verdade vão para a instituição. Então há um rompimento, muitas vezes, traumático. E dentro disso, os resultados disso são crianças e adolescentes que chegam em instituição abalados emocionalmente. O processo de trabalho com a família, para que ele se reorganize, para ver como ajudá-los para eles recuperarem seus filhos, essas crianças seguem morando lá e às vezes isso passa bastante tempo. Então, o ECA coloca, geralmente, que esse processo deve demorar em torno de 2 anos, né? Mas não necessariamente dura só 2 anos, porque são complexas essas evoluções. Às vezes a família evolui, depois recai, então, às vezes isso se estende também. E dentro disso, nós vamos vendo o que nesse desenvolvimento? Crianças e adolescentes com baixa autoestima, dificuldades de relacionamento, sensação de rejeição, de perdas, dificuldades de reconhecer autoridades, porque os seus referenciais, muitas vezes eles tiveram que se criar por conta, então eles estão ali em casa, não tem ninguém que ensina o que é o certo, o que é o errado, o que é frio, o que é calor. Até isso, muitas vezes eles não conseguem ter essa percepção porque não tem ninguém ali no desenvolvimento apontando. Eles ficam muitas vezes em situação de rua, aprendendo a crescer sozinhos, né? E isso faz com que eles cheguem com baixo repertório de entender comandos, baixo repertório para lidar com as próprias emoções, para lidar com a compreensão de tudo que está acontecendo. Por que meus pais não podem ficar comigo? Aquilo para eles não têm outros parâmetros para entender que aquilo não estava adequado. Então eles precisam, primeiro, de um acolhimento, ter outros referenciais familiares, outros referenciais até dentro da instituição, para eles perceberem que o que eles estavam vivendo estava, na verdade, tirando os direitos, né? Prejudicando os direitos deles, né? Então... Não é só o momento, né? Não é só a vivência que eles tiveram na família que gera traumas. O próprio momento do acolhimento institucional é extremamente traumático para essa criança, pois ela não entende o que está acontecendo, porque aquele era um mundo que ela conhecia. Então, se precisa de um tempo também, até para essa criança se sentir segura, compreender as novas regras, o que está se passando, quais são os encaminhamentos que podem ser dados para aquela família, que vai haver uma tentativa de reintegração, mas que muitas vezes não é possível. Então ela também passa por um momento de luta, de luto, de incertezas, né, do que vai acontecer com ela. Que são quebras vinculares, né, gente? Por mais que aquilo fale bem ou fale mal, né? É a minha família, né? Então, os outros podem... Eu posso falar mal da minha irmã, mas ninguém pode. É a nossa família. Então, para eles ali, é só a quebra que pega ali naquele primeiro momento. Então, até eles se adaptarem ali e entenderem tudo o que está acontecendo e começar a fazer novos vínculos é um grande desafio. E dentro de instituição, os vínculos, eles não são consistentes, né? Eles não são permanentes. Crianças e adolescentes entram e saem, cuidadores trocam, muitas vezes tem horários. Então, tudo isso vai fragilizando as relações do desenvolvimento, né? Que é na troca que a gente se desenvolve.